A história que encontramos nos livros didáticos muitas vezes se assemelha a uma decoração elaborada, que esconde os vestígios de uma civilização cujas capacidades vão muito além da cronologia oficial. Fomos condicionados a acreditar que as majestosas catedrais e os complexos mecanismos do passado são apenas frutos do trabalho de entusiastas religiosos armados com ferramentas simples. No entanto, ao realizar uma análise de engenharia detalhada, essa imagem se desmorona, revelando uma verdade alarmante sobre tecnologias que nos é proibido nomear. Existe um mito global de que as pessoas da Idade Média, cuja vida era extremamente curta e repleta de privações, poderiam possuir conhecimentos e ferramentas para criar dispositivos cuja precisão supera até os modernos cronômetros suíços. Artesãos supostamente iletrados, vestidos com aventais sujos, teriam conseguido calcular o movimento dos corpos celestes com uma margem de erro de frações de segundo por centenas de anos. Mas, se abandonarmos os padrões impostos e ativarmos a lógica, fica claro que estamos lidando não com arte, mas com complexas máquinas de cálculo analógicas que nos foram legadas por uma cultura praticamente erradicada da face da Terra. A ciência oficial guarda às 7 chaves o segredo das gigantescas construções mecânicas em Praga e Estrasburgo, chamando-as de meros relógios. Mas não se tratam apenas de dispositivos para medir o tempo, são verdadeiros computadores de metal, integrados em torres que sobreviveram a um cataclismo global. Tentam nos convencer de que, por exemplo, os relógios astronômicos de Praga foram criados em 1410, quando a Europa, segundo historiadores, estava mergulhada em um profundo declínio e obscurantismo. É difícil imaginar como, em meio ao caos geral, um mecanismo que consiste em centenas de engrenagens de precisão microscópica poderia surgir repentinamente. Para criar uma peça que funcione em conjunto com muitas outras por décadas sem emperrar, são necessários tornos de alta precisão e um profundo conhecimento em cinemática. Um mestre daquela época precisaria de aço de liga de qualidade e não de ferro bruto forjado à mão. Os mecanismos internos de tais construções chocam pela ausência de marcas de processamento manual ou de limas. A aparência é de estampagem e corte de dentes em uma fábrica, com precisão matemática. Qualquer engenheiro confirmaria. Para criar um dispositivo desse nível, é necessária uma base industrial colossal, que inclui a extração de minérios, uma indústria química para a produção de lubrificantes e uma escola matemática séria para os cálculos de órbitas elípticas. A versão oficial sobre gênios solitários que trabalhavam à luz de velas é uma lenda conveniente, que oculta a impossibilidade de reproduzir tais obras-primas com meios primitivos. Os mecanismos astronômicos de Estrasburgo não apenas mostram as horas, mas também a precessão do eixo terrestre e a posição dos planetas, que, segundo a cronologia oficial, ainda não haviam sido estudados naqueles séculos. Copérnico publicou seus trabalhos muito tempo depois de esses dispositivos já demonstrarem a complexa mecânica celeste. Sem o uso de telescópios ópticos, tais cálculos são fisicamente impossíveis. Por que um morador comum daquela época precisaria saber as fases dos eclipses com um século de antecedência ou a posição da Lua nos signos do zodíaco até o minuto? A resposta reside em um propósito diferente dessas máquinas. Elas não serviam aos humanos, mas funcionavam como painéis de controle ou cronômetros de contagem regressiva, registrando ciclos de catástrofes e reinicializações que a humanidade foi forçada a esquecer. Aqueles que habitaram as ruínas do antigo mundo, por muito tempo, não entenderam como utilizar esses gadgets do passado. Durante séculos, tentaram desvendar o funcionamento de gigantescos processadores, chamando isso de magia, e depois inventaram histórias sobre mestres ofuscados para justificar sua própria impotência diante das tecnologias perdidas. Estamos diante de um fato de um grandioso engano, onde o metal, que sobreviveu aos séculos, guarda conhecimentos sobre o cosmos que nem sequer sonhamos. As figuras que aludem à finitude da existência, nessas torres,
não são meras alegorias, mas um aviso mecânico frio, que continua sua contagem agora mesmo. E a seguir, falaremos sobre quais detalhes técnicos comprovam a impossibilidade de criação desses mecanismos nas datas mencionadas. Quando começamos a analisar a estrutura desses gigantescos mecanismos sob a perspectiva de um engenheiro moderno, a versão histórica oficial desmorona instantaneamente. A ideia de que dispositivos como esses são o resultado do trabalho solitário de artesãos com limas é um profundo equívoco que não resiste a uma crítica técnica básica. Deparamos com tecnologias de processamento de metais cuja existência nas épocas mencionadas era simplesmente impossível. Uma das evidências mais contundentes é a geometria perfeita das engrenagens. Para que o mecanismo funcione de forma suave, sem emperrar e dure séculos, os dentes das engrenagens devem ter um perfil de evolvente, uma curva geométrica extremamente complexa. O cálculo desse perfil exige domínio de matemática avançada e cálculo diferencial. Oficialmente, esse tipo de engrenagem foi descrito apenas no século XVIII. No entanto, peças antigas de Praga e Estrasburgo demonstram uma conformidade impecável com essa fórmula, que supostamente foi descoberta 300 anos depois de sua criação. Fabricar tal perfil a olho é impossível. Para isso, são necessárias cabeçotes divisores e fresadoras com precisão de micrômetros. Além disso, macrofotografias dos componentes internos revelam a completa ausência de marcas de trabalho manual. Não há uma única arranhadura de lima. Em vez disso, observamos uma estampagem e corte perfeitos, típicos de um processamento industrial em alta velocidade. Isso indica claramente que os mecanismos não foram construídos de forma artesanal, mas sim saíram das paredes de oficinas industriais. O material de que essas peças são feitas levanta ainda mais questões. Na Idade Média, a fundição de metais era uma loteria, resultando em ferro bruto repleto de impurezas, escória e bolhas de ar. Tais peças se quebram e se desgastam rapidamente, mas as engrenagens dessas torres funcionam perfeitamente por séculos. Análises de ligas frequentemente mostram uma pureza e homogeneidade estruturais impressionantes que hoje só podem ser alcançadas através de métodos de fusão a vácuo ou eletrólise. Tudo isso nos leva à conclusão de que existia uma colossal infraestrutura industrial, que a história oficial simplesmente ignorou. Para produzir aço e latão de alta liga com tal pureza, são necessárias fábricas gigantescas, minas exploradas, laboratórios químicos para criar fundentes e fontes de energia estáveis. No entanto, não encontramos nem pilhas de estéril, nem fundações dessas fábricas. Ou foram intencionalmente ocultadas ou destruídas junto com a civilização que possuía um poder que superava em muito as capacidades de qualquer vila, mesmo as mais devotas. Esses mecanismos não são um impulso criativo de um artesão, mas sim dispositivos programáveis. Os algoritmos embutidos em sua essência levam em conta os complexos ciclos solares e lunares, transformando um monte de metal em um verdadeiro computador analógico. Os criadores dessas máquinas claramente operavam com uma base de dados de observações astronômicas acumuladas ao longo de dezenas de milhares de anos, o que não se encaixa de forma alguma na imagem de monges que não possuíam nem mesmo telescópios primitivos. Quer saber quais dados astronômicos estão ocultos nesses cálculos mecânicos e por que eles deixam os cientistas modernos perplexos? Quando olhamos além da fachada desses mecanismos, fica evidente que não estamos diante de meros cronômetros, mas de complexos computadores analógicos que operam com dados que, na Idade Média oficial, seriam considerados magia ou heresia. Os relógios de Praga e Estrasburgo demonstram um conhecimento sobre o cosmos cujo alcance vai muito além da vida humana e até mesmo de dinastias inteiras. É impressionante, mas esses dispositivos contam simultaneamente vários tipos de tempo: o babilônico, o antigo checo e o tempo civil moderno. No entanto, isso é apenas a ponta do iceberg.
A verdadeira potência dessas máquinas de cálculo está voltada para o céu. Os mecanismos mostram com incrível precisão a posição do Sol e da Lua no círculo zodiacal, as fases do ciclo lunar e os horários dos eclipses. Para simplesmente calcular tais ciclos, seriam necessários séculos de observações astronômicas contínuas, as quais, segundo os livros de história, na época simplesmente não eram realizadas. Seus criadores não dispunham de telescópios, satélites ou bancos de dados eletrônicos. No entanto, eles incorporaram ao metal informações que hoje obtemos através de observatórios orbitais. Um aspecto que causa especial perplexidade aos pesquisadores é a presença de indicadores de precessão nesses calendários, o lento deslocamento do eixo de rotação da Terra. Um ciclo completo de precessão leva cerca de 26 mil anos. Como uma civilização que oficialmente existe há apenas alguns séculos poderia não apenas saber sobre esse fenômeno, mas também criar engrenagens capazes de representar esse ritmo? Isso requer um aparato matemático que só se tornou acessível na era do Iluminismo. Além disso, alguns elementos das astrolábios nesses relógios estão ajustados de tal forma que parecem ler o céu não da Europa do século XV, mas de algum outro ponto ou até mesmo de outro tempo. Parece que esses instrumentos foram projetados para um controle global sobre o estado do planeta em escala do sistema solar. Por que um cidadão comum ou um camponês precisaria saber a posição do apogeu da órbita lunar? A resposta é simples. Esses dados eram vitais para aqueles que compreendiam a natureza cíclica das catástrofes terrestres. Essas torres serviam como uma espécie de instrumentos de navegação, fixando a estabilidade do eixo terrestre. Mas se os relógios são instrumentos, o ambiente urbano ao seu redor levanta ainda mais questões. Ao observar a magnitude dessas construções, inevitavelmente nos deparamos com um paradoxo demográfico que coloca em dúvida a existência daqueles que nos apresentam como os construtores dessas metrópoles. Estamos acostumados a pensar que as cidades do passado eram superpovoadas, mas a matemática diz o contrário. Como grupos pequenos de pessoas poderiam erguer e manter tais obras-primas tecnológicas? Vamos explorar essa questão mais adiante, analisando a estranha discrepância entre a grandeza arquitetônica e os recursos reais da população. A escala do patrimônio arquitetônico, no qual esses mecanismos estão integrados, cria uma contradição insolúvel com a contagem oficial da população da época. Quando olhamos para as grandiosas catedrais de Praga ou Estrasburgo, vemos edificações projetadas para acomodar dezenas de milhares de pessoas ao mesmo tempo. No entanto, se consultarmos os registros demográficos, percebemos que, nos períodos em que se presume que foram construídas, a população total dessas cidades mal chegava a 20 ou 30 mil habitantes, incluindo idosos e crianças. Isso gera um impasse lógico. Por que uma pequena vila, se compararmos com os padrões modernos, ergueria um edifício que poderia abrigar toda a sua população 2 vezes? A matemática da construção é ainda mais implacável. Para extrair, processar e transportar milhares de toneladas de pedra, para erguer arcos de 50 metros de altura e instalar os mais complexos pináculos, são necessários milhares de trabalhadores altamente qualificados, pedreiros, engenheiros, arquitetos e lojistas. Em um contexto de suposta Idade Média, onde a maior parte das pessoas estava ocupada com a sobrevivência e a agricultura, alocar um recurso humano tão colossal por décadas a fio era fisicamente impossível. A cidade daquela época simplesmente teria sucumbido à fome se cada homem em idade de trabalhar tivesse se dedicado à construção do século. Além disso, a estrutura dessas cidades não parece o resultado de um crescimento gradual, mas sim o legado de um sistema altamente organizado, projetado para tarefas completamente diferentes. As largas avenidas, os complexos sistemas de drenagem e as torres com seus mecanismos computacionais indicam que os habitantes medievais eram mais colonos novos do que construtores, ocupando megacidades já prontas, mas desabitadas.
Eles utilizavam o primeiro andar dos edifícios, enquanto os enormes salões e as complexas comunicações de engenharia permaneciam para eles como algo excessivo e incompreensível. Esse abismo entre as capacidades da população e a realidade de pedra e metal sugere um deslocamento global. A história oficial insiste em atribuir esses feitos àqueles que vieram depois, para ocultar o fato da existência de predecessores. Esses predecessores não apenas possuíam conhecimentos em mecânica, mas também uma organização social que permitia a construção de objetos de escala planetária. Mas para onde desapareceu essa civilização? A resposta está oculta sob camadas de solo e estranhas alterações na própria aparência das cidades, que literalmente se fundiram com a Terra. Os vestígios dessa parada repentina e da subsequente tentativa de adaptar o grande legado às necessidades dos sobreviventes são visíveis em toda parte. Se olharmos atentamente para os fundamentos e os primeiros andares dos mesmos edifícios onde estão instalados os relógios, uma imagem se revela, que não pode ser explicada apenas pelo assentamento natural do solo ao longo de séculos. Vamos lembrar disso. Quais evidências físicas indicam que essas megacidades foram literalmente cobertas por uma camada de solo e como isso se relaciona com o desaparecimento repentino dos verdadeiros construtores? Quando olhamos atentamente para a base arquitetônica que sustenta esses grandiosos mecanismos, uma anomalia se destaca, algo que a ciência oficial prefere chamar de camada cultural. Em toda a Europa, e especialmente em Praga e Estrasburgo, nos deparamos com a mesma cena inquietante. Os primeiros andares de majestosos edifícios estão profundamente enterrados. Janelas transformadas em nichos semi-subterrâneos, portas que levam ao solo e fachadas completas que descem de 3 a 4 metros. Tudo isso não é resultado do acúmulo gradual de poeira. É matematicamente impossível que, em 500 anos, o nível do solo tenha subido tanto devido à atividade de pessoas que sequer produziam plástico ou resíduos industriais. Diante de nós estão evidências claras de uma inundação em larga escala ou de um fluxo de lama que literalmente sepultou cidades de uma civilização passada sob uma camada de argila e areia. Essa reinicialização global apagou a maioria dos vestígios de um passado altamente tecnológico, deixando à superfície apenas as pontas dos icebergs, as torres e catedrais que conhecemos. É por isso que os mecanismos dos relógios estão posicionados tão alto. Eles sobreviveram apenas porque estavam acima do nível dessa onda destrutiva. Aqueles que vieram para essas cidades depois não as construíram do zero. Eles estavam escavando, tentando adaptar os restos da grandeza às suas necessidades primitivas. Os sinais do cataclismo são visíveis até mesmo no material dos edifícios. Encontramos pedras derretidas e tijolos que se transformaram em uma massa vítrea, o que indica a influência de temperaturas colossais ou de poderosas emissões de energia. Em algumas partes de Praga, a antiga alvenaria parece ter sido atravessada por uma ferramenta térmica gigante. Não se trata de um incêndio causado por uma vela ou tocha, são as consequências de um evento de escala planetária que transformou metrópoles florescentes em ruínas cobertas de lama. Nesse contexto, a finalidade dos computadores astronômicos nas torres ganha um significado sinistro. Eles não apenas marcam a hora, foram instalados como pontos de controle para monitorar a estabilidade do planeta. Mas após a catástrofe, algo saiu errado. O mundo que conhecemos é um mundo pós, construído sobre os destroços que mal conseguimos compreender. E o mais estranho é que os mecanismos sobreviventes começaram a se comportar como se a própria realidade ao seu redor tivesse mudado. Eles marcam ciclos que não coincidem mais com o que vemos no céu hoje. Se os relógios foram criados como instrumentos perfeitos, por que agora eles nos parecem complexos e incompreensíveis? A resposta está no fato de que não foi o mecanismo que mudou, mas a própria posição do nosso planeta no espaço. Essas agulhas, que continuam seu movimento, registram um fato que nos é cuidadosamente ocultado. A Terra sofreu um deslocamento físico
e nossos relógios do juízo final são a única coisa que nos conecta ao verdadeiro céu que nossos antecessores viam antes que seu mundo fosse coberto por um manto de argila. Mas o que exatamente eles mostram agora? E por que suas leituras deixam a elite contemporânea tão inquieta? Estamos nos aproximando do momento em que a verdade mecânica entra em conflito com a nossa atual astronomia. Os restauradores e historiadores contemporâneos frequentemente se deparam com um fenômeno inexplicável. Antigos mecanismos astronômicos, apesar de sua perfeita conservação, exigem constantemente ajustes. A ciência oficial atribui isso à imperfeição das tecnologias antigas ou ao desgaste natural do metal, mas a lógica da engenharia sugere algo diferente. Se um mecanismo, criado com precisão matemática, começa a divergir da realidade, isso não significa que o dispositivo está quebrado. Significa que os parâmetros externos, para os quais ele foi ajustado, mudaram. Esses relógios enganam apenas porque continuam a mostrar honestamente os ritmos daquele antigo mundo que existiu antes de uma grande transformação global. Há uma hipótese fundamentada de que as gigantescas máquinas de cálculo de Praga e Estrasburgo foram rigidamente calibradas para uma posição diferente da Terra no espaço cósmico. As astrolábios e discos zodiacais nessas torres registram um céu onde a inclinação do eixo terrestre era outra, e a duração do ano e do dia poderia diferir, mesmo que levemente, mas de forma crítica, em relação aos padrões atuais. Chamamos esses dispositivos de relógios astronômicos, mas na verdade são padrões de estabilidade do sistema. E se hoje o ponteiro que indica a posição do Sol não coincide com o astro real em alguns graus, isso é uma prova direta de que nosso planeta passou por uma reviravolta física ou um deslocamento abrupto dos polos. Esse deslocamento da realidade explica por que os mapas medievais frequentemente não coincidem com as coordenadas modernas e por que, em antigas gravuras, as constelações estão dispostas de maneira diferente. Aqueles que restauraram esses mecanismos após o dilúvio de argila se depararam com uma verdade assustadora. O céu acima de suas cabeças já não correspondia aos instrumentos de seus antepassados. Em vez de reconhecer o fato de uma catástrofe global, os novos governantes preferiram declarar os antigos conhecimentos como errôneos ou alegóricos, transformando os próprios mecanismos em brinquedos complexos para o entretenimento das massas. No entanto, a estrutura interna dessas máquinas não pode ser enganada. Nas entranhas das catedrais, engrenagens continuam a girar, contando ciclos de precessão e ritmos centenários que a civilização moderna ignora. Esses mecanismos são testemunhas silenciosas de que nosso mundo é instável. Foram criados como sistemas de alerta precoce, sintonizados com processos cósmicos. Quando a realidade se deslocou, os relógios se tornaram uma acusação viva de uma nova cronologia. Por trás da fachada de figuras em movimento de apóstolos e anjos, esconde-se o cálculo frio da catástrofe. Para as autoridades contemporâneas, é extremamente vantajoso manter o mito de que tudo segue seu curso normal e que o céu acima de nós sempre foi assim. Afinal, se reconhecer que os relógios mostram a verdade sobre o deslocamento do eixo, será necessário admitir também que eventos semelhantes são cíclicos. Isso nos leva ao segredo mais bem guardado, a verdadeira finalidade desses temporizadores. Por que esconder das pessoas a informação de que o tempo de reinício já está próximo? A resposta está na parte final dessa grandiosa conspiração mecânica, onde o esqueleto que toca o sino deixa de ser apenas uma decoração e se torna o mensageiro do inevitável. Como exatamente as elites utilizam esse conhecimento hoje e o que, na verdade, prevê o ciclo final, embutido nas profundezas da Torre de Praga? Estamos nos aproximando de uma conclusão que mudará a nossa perspectiva sobre todo o nosso futuro. A história se transformou em uma ferramenta de controle, onde o conhecimento do verdadeiro passado foi substituído por um conto conveniente, que mantém a humanidade em um estado de sono eterno. A cronologia oficial cuidadosamente evita a questão.
por que investir colossais recursos na criação de dispositivos cujo funcionamento é excessivo para a vida cotidiana? A resposta é assustadoramente simples. Esses mecanismos não são meros enfeites nas cidades, mas sim instrumentos de monitoramento planetário, contando o tempo até a próxima grande reinicialização. O esqueleto que puxa a corda do sino na Torre de Praga a cada hora não é uma lição sobre a brevidade da vida humana. É uma metáfora técnica para o fim do ciclo atual, um aviso de que o tempo do sistema está se esgotando. O verdadeiro propósito desses cronômetros é registrar a natureza cíclica das catástrofes. Aqueles que governam o mundo hoje sabem muito bem que nossa visão linear de progresso é uma ilusão. Vivemos em um intervalo entre cataclismos globais e os relógios em Praga ou Estrasburgo foram deixados como herança de uma civilização anterior, que entendia: a catástrofe é inevitável e previsível. Para a elite contemporânea, ocultar essa informação é uma questão de sobrevivência do sistema. Afinal, se as pessoas perceberem que o mundo está à beira de outra mudança física ou de uma atividade solar capaz de apagar a civilização digital, toda a estrutura de impostos, créditos e obrigações sociais desmoronará instantaneamente. O caos se tornará incontrolável se o cronômetro for visível a todos. É por isso que somos levados a acreditar em artesãos solitários e em ferramentas primitivas do passado. Somos convencidos de que somos o auge da evolução, embora na verdade sejamos apenas inquilinos temporários nas ruínas cobertas de lama de um grande império. Os relógios do juízo final continuam seu curso e suas engrenagens, moldadas com uma precisão que nos é inacessível, se aproximam implacavelmente do ponto crítico. Desaprenderam a ler as instruções deixadas no metal, confundindo cálculos complexos com astrologia medieval. Mas o metal não conhece política e não sabe mentir. Ele simplesmente registra o movimento dos corpos celestes e a inclinação do eixo, que mais cedo ou mais tarde retornará ao ponto de partida. Quando os ponteiros desses gigantescos processadores alcançarem a posição final, a decoração da história mudará novamente. Aqueles que hoje estudam velhos mapas sem as calotas polares e notam janelas que se perderam na Terra, entendem. O aviso já foi dado. Estamos na última capítulo do ciclo atual. Nos deixaram as chaves para compreender a realidade, e nossa tarefa é despertar a tempo, antes que o mecanismo complete sua última volta. O tempo não é uma linha reta, mas um círculo, e o sino, tocado pela figura mecânica, soa pelo mundo que mais uma vez se recusa a acreditar em seus próprios olhos. A história vive quando é contada. Inscreva-se no canal. O que vem a seguir, você provavelmente nunca ouviu.